Esses medicamentos são para diabetes tipo 2. Um efeito colateral pode ser benéfico, a perda de peso. Muitas pessoas querem perder peso. No mundo, 1 bilhão sofrem de obesidade, incluindo 40% da população dos Estados Unidos. 80% dos americanos estão acima do peso. 50% dos adolescentes também se enquadram nesse critério. Então, o mercado para soluções de perda de peso que exigem pouco esforço é enorme. Médicos, jornalistas e influenciadores ficaram fascinados com o novo remédio milagroso. Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, tornou-se recentemente a empresa mais valiosa da Europa, superando o conglomerado francês LVMH, que é dono da Louvu, Christian, Dior, Tiffany e basicamente de todas as outras marcas de luxo que você possa imaginar. As margens dos produtos da LVMH são de classe mundial. Mas nem todo mundo pode pagar por uma bolsa de $3.000, especialmente quando os custos com saúde representam uma porcentagem do PIB dos Estados Unidos, o que significa que quase 1 em cada $5 gastos na economia vai para a saúde. Como a Novo Nordisk detém a patente dos medicamentos GLP-1, como o Ozempic e o Wegovy, suas projeções de receita futura são altíssimas. Mas isso levanta algumas perguntas. Quão seguro é esse medicamento milagroso GLP? Por que o mercado de perda de peso cresceu tanto se poucas gerações atrás as pessoas já tinham esse corpo? Apesar das taxas maiores de tabagismo, sem crossfit, quase ninguém preocupado com probióticos ou dietas vegetais. O que está acontecendo? E até onde a indústria farmacêutica vai para convencer você de que o ganho de peso é uma condição médica crônica? Para que eles possam te vender uma assinatura vitalícia de Ozempic? Prepare-se. Por 100 anos, a Novo Nordisk fez da insulina o principal tratamento para diabetes tipo 1 e tipo 2. A empresa é responsável por mais da metade de toda a insulina vendida no mundo e alcançou vários avanços no tratamento do diabetes. A Novo passou de colher pâncreas de animais abatidos para produzir a insulina tão necessária para fabricar enormes quantidades usando engenharia genética. Isso é algo bom. O diabetes tipo 1 já foi uma sentença de morte. Também é um grande negócio. Em 2015, antes dos testes clínicos do Ozempic, a Novo Nordisk já valia $95 bilhões e tinha receita anual de 16 bilhões. No mundo todo, existem mais de 500 milhões de pessoas com diabetes, e os Estados Unidos são o maior mercado para a doença no mundo. Existem 8 milhões de americanos com diabetes, isso é 1 em cada 10 pessoas. O diabetes custa aos Estados Unidos mais de 327 bilhões de dólares por ano. Distúrbios metabólicos, como diabetes e obesidade, são comorbidades, ou seja, aumentam a probabilidade de outros problemas de saúde. Com o aumento das cinturas no mundo, pesquisadores da Novo seguiram buscando soluções. E eles começaram a perceber que um hormônio específico estava interferindo na produção natural de insulina. Esse hormônio era chamado de Glucagon-like Peptide 1, ou GLP-1. Se você conseguisse colocar mais GLP-1 no corpo dos pacientes, poderia estabilizar a produção de insulina e tratar a doença. As técnicas de DNA recombinante usadas pela Novo para criar insulina humana também podem produzir mais GLP-1. Os testes clínicos do medicamento iniciaram em 2008 e, durante os testes, os pacientes perderam peso devido à forte redução do apetite. Os medicamentos de GLP-1 só foram aprovados após 10 anos de testes. Em 2018, o Ozempic foi liberado para tratar diabetes. Ele gerou mais de $1 bilhão em receita em 2019, seu primeiro ano completo no mercado. O problema era a oferta muito limitada do Ozempic. A liderança da Novo afirma que esses medicamentos trariam mais receitas se a produção fosse maior. Se eu soubesse exatamente qual seria a demanda, seria fácil responder. Muito provavelmente ainda veremos vários anos em que a demanda será maior do que aquilo que podemos fornecer e provavelmente também maior do que o que a concorrência pode fornecer. Por quê?
não era só uma solução para diabetes. Médicos podiam prescrever legalmente esses medicamentos fora da indicação, então você podia usá-los para perder peso. A melhor forma de tratar a obesidade é com dieta e exercícios. Alguns vão comentar neste vídeo dizendo que sou preconceituoso, racista ou excludente por isso. Bem, então você também teria que chamar o ex-CEO da Novo Nordisk disso também. Em 2005, o então CEO da Novo Nordisk, Lars Sørensen, disse: "A obesidade é principalmente um problema social e cultural. Ela deve ser resolvida por meio de uma reestruturação radical da sociedade. Não há negócios para a Novo Nordisk nessa área." Mas, no início da década de 2010, uma coletânea de literatura acadêmica começou a argumentar que a obesidade deveria ser categorizada como uma doença crônica. Um artigo de 2012 afirmou que a obesidade é progressiva e provoca complicações e disfunções fisiológicas futuras. Um artigo de 2013 afirmou que força de vontade não basta para alguns superarem fatores biológicos, ambientais e psicológicos da obesidade. É como diabetes ou asma e exige plano de tratamento individualizado. Tudo isso serve para treinar médicos a dizerem essas coisas. O maior equívoco sobre peso e obesidade é que, de alguma forma, o seu peso está sob o seu controle. A obesidade é uma doença dos caminhos que regulam o seu equilíbrio energético. Quando um médico olha nos seus olhos e diz que você pode ver o motivo, como você se sente? Uma paciente dela pensaria: "Não tenho controle sobre minha vida. Não sou responsável pela comida que escolho ou se me exercito." Você pode chegar aqui e perguntar: "Esse cara tem diploma de medicina?" Ele não é qualificado para ler esses artigos. Eu estou claramente no lado esquerdo do gráfico. Minha análise simplista sobre se essa é a solução ideal para tratar a obesidade. Assisti a todos os comerciais do Ozempic e, como outros de remédios, eles trazem no final um aviso sobre efeitos colaterais. Veja: pare de usar Ozempic e procure ajuda médica imediatamente se você notar um caroço ou inchaço no pescoço, dor abdominal intensa ou uma reação alérgica. Efeitos colaterais graves podem incluir pancreatite. Problemas na vesícula biliar podem ocorrer. Informe seu médico sobre problemas ou mudanças na visão. Tomar Ozempic junto com uma sulfonilureia. Ureia ou insulina elevam o risco de hipoglicemia. Náusea, vômito e diarreia podem causar desidratação e agravar problemas renais. Agora vamos comparar isso com substituir seus biscoitos Oreo por uma maçã. Isso exige algum tipo de aviso? Agora, maçãs podem não matar sua fome, mas biscoitos. Oreo também não. Eles são feitos para estimular o excesso. Mas há alimentos comprovados que reduzem o apetite. Você pode consumir mais proteína, que é o nutriente que leva mais tempo para o seu corpo digerir, ou pode tomar uma bebida com cafeína. Não confie em mim, confie em alguém do outro lado do espectro da inteligência média. A erva mate é uma fonte específica de cafeína e outros chás semelhantes também estimulam a liberação de GLP-1. Simplesmente não há como uma gigante farmacêutica lucrar com o seu ritual matinal de chá. Eles preferem que metade da população do país seja pré-diabética. Esse é um mercado realmente grande. Em 2020, com a ascensão do Ozempic, o valor de mercado da Novo Nordisk superou 100 bilhões de dólares. No verão de 2021, atingiu 250 bilhões. No fim de 2022, alcançou 300 bilhões. Lembra? 2022 foi o pior ano dos mercados desde a crise de 2008. A alta dos juros derrubou ações e títulos. O S&P 100 caiu 19%, o Dow Jones 1% e o Nasdaq Composite 3%. Durante esse período da gravação, a Novo Nordisk esteve em alta. Está em quase 175 bilhões, chegando a $500 bilhão em valor de mercado. Em 5 anos, a receita aumentou de 20 para 33 bilhões. A empresa mudou totalmente o foco para a GLP-1. 51% da receita veio de medicamentos GLP-1 para diabetes e 18% de GLP-1 para obesidade. Então, 69% da receita deles, que vinha de um único medicamento, a insulina, caiu para apenas 2% da receita.
As margens do Ozempic são ótimas. A Novo lucra US$ 12 bilhões por ano, com margens superiores às das maiores empresas de software. Eles operam. Com cerca de 84%, a Microsoft possui margem bruta de 70.022. Estudo dos Institutos Nacionais de Saúde revelou que empresas farmacêuticas têm margens médias de 76%. Investidores seguem apostando nas ações da Novo Nordisk, já que uma receita de Ozempic gera lucro alto. No ZEIU, o Ozempic para diabetes custa mais de $1.000 mensais e o Wegovy para emagrecimento mais de 100. Antes do seguro, isso é por mês, facilmente mais de $12.000 por ano. Anualmente, nova-iorquinos ricos e estrelas de Hollywood pagam do próprio bolso se não tem cobertura. Todos parecem tão bem. Olhando ao redor, me pergunto, Ozempic é para mim? Pacientes com receita ainda vão pagar de 25% a 50% do custo do medicamento. Em comparação, medicamentos como Lipitor e Prozac custam só $100 ou $500 mensais sem seguro. E assim como esses dois medicamentos, as empresas farmacêuticas não pretendem que você pare de tomá-los. Ao parar o Ozempic, o apetite e os desejos retornam, geralmente com ganho de peso. Estudo de 2022 revelou que, um ano após parar o Ozempic, pessoas recuperaram ao menos 2/3 do peso perdido. Perdido no estudo, as pessoas que perderam mais peso com o Ozempic também foram as que mais recuperaram peso. Então, digamos que você usou o Ozempic por 9 meses e perdeu 14 quilos, depois parou de tomar e recuperou 9 quilos. Você teria pago $9.000 para perder 4,5 kg, ou $900 por quilo. Você poderia dobrar o orçamento de supermercado de alguém e contratar um personal trainer dedicado, ainda assim gastando menos e sem esses efeitos colaterais. Esses novos medicamentos são análogos de hormônios naturais que o seu corpo produz. Quando a comida passa pelos intestinos, essas células produzem hormônios. Hormônios avisam ao cérebro: você está satisfeita. 3 pacientes que tiveram um efeito grave disso, que na verdade causou, ou seus médicos acham que talvez tenha causado paralisia do estômago ou gastroparesia, uma forma grave disso. Isso pode causar náuseas e vômitos graves, efeitos colaterais conhecidos desses medicamentos. Nos ensaios clínicos, 20% dos pacientes com Ozempic e 44% com Wegovy sentiram náusea. O Wegovy tem dose maior do Ozempic para perda de peso. Eles confirmaram o que eu já suspeitava. Estava severamente desidratado, o que pode ocorrer ao tomar certos medicamentos. Pesquisas sobre o TEGAS mostram que até 8% das pessoas deixam de usar o medicamento GLP-1 em um ano após a prescrição. Por que fariam isso se é um remédio milagroso? O New York Times mostrou que usuários de Ozempic perdem muita massa muscular ao usá-lo. Isso afeta todos, mas é especialmente perigoso para idosos, pois a perda de massa muscular pode causar quedas graves. Mais uma vez, isso é o oposto do exercício. Existe uma forte correlação, replicada em dezenas de estudos, que conecta o aumento da densidade óssea ao exercício consistente. Se o seu objetivo fosse tornar seu corpo mais resiliente, você seguiria esse caminho, não o caminho do Ozempic. Está claro que defendo tratar o problema na raiz, não encobri-lo com soluções rápidas. Lembra dos estudos que afirmam que obesidade não é só responsabilidade individual? Servem para justificar intervenções farmacológicas e argumentar contra o preconceito com pessoas acima do peso ou obesas. Não concordo com tudo, mas apoio totalmente a necessidade de mudança sistêmica. A epidemia de obesidade no Zecaro é causada pela corrupção do sistema alimentar. A América tem a melhor geografia de qualquer nação da Terra. As grandes planícies produzem colheitas que superam as de países como Argentina, França, Nova Zelândia e Rússia. No entanto, em vez de encher o estômago dos seus cidadãos com frutas e vegetais, o governo subsidia a produção de milho, soja e grãos que servem como ingredientes principais em alimentos altamente processados.
A origem dessa legislação foi bem intencionada. Em um esforço para vencer a Segunda Guerra Mundial, o governo precisava de alimentos com longa duração que pudessem ser enviados pelo oceano para alimentar os soldados na linha de frente. Fazendeiros e a indústria americana, como Rose, a reabitadora, responderam ao chamado e aumentaram a produção doméstica. A inércia manteve essas políticas ativas por mais de meio século. Os maiores conglomerados alimentícios se beneficiam do subsídio dos insumos para seus salgadinhos, cereais e ração para animais de estimação. O trigo dos cereais e biscoitos é pulverizado com Roundup, assim como o óleo de soja usado em saladas e molhos. Pizza congelada e batatas fritas estão diretamente correlacionadas com o aumento da probabilidade de doenças cardíacas. A dieta média americana te deixa gordo e preguiçoso, mas não é uma grande conspiração. As empresas alimentícias responderam aos incentivos criados pelo sistema de governança. Pessoas de status socioeconômico mais baixo compram alimentos mais acessíveis. E os políticos não são eleitos por dizerem que vão fazer você comer vegetais. Esse é um problema que se espalhou ao longo de décadas e precisa ser tratado na raiz. Curiosamente, isso também exige a atenção de quem se dedica à segurança nacional. Estudo do Pentágono indica que apenas 7% dos jovens americanos são aptos ao serviço militar. Estão acima do peso, enfrentam dependência de drogas ou outros problemas de saúde. Os Estados Unidos já atuam em conflitos na Europa Oriental e Oriente Médio, podendo enfrentar outro no leste asiático. Como já previmos neste canal, o efetivo militar do país ficaria sobrecarregado. Se as Forças Armadas usassem pessoas que perderam peso e massa muscular com Ozempic, elas poderiam não ser fortes o bastante para cumprir os objetivos de segurança dos Estados Unidos. Esse é um problema realmente sério. Não existe solução rápida. Procurar por uma é justamente o tipo de pensamento que nos colocou nessa situação. A primeira coisa que precisa acontecer é uma reavaliação dos subsídios agrícolas. As justificativas antigas estão ultrapassadas. As flutuações de preços das commodities agrícolas podem ser gerenciadas por meio da negociação de contratos futuros de commodities. Qualquer operação agrícola de grande porte é capaz de gerenciar isso sozinha, sem intervenção do governo. Se houver preocupação em manter estoques adequados de alimentos não perecíveis para um cenário de guerra, isso pode ser feito com um orçamento muito menor do que o atualmente destinado aos subsídios. Outros alimentos só devem ser subsidiados se demonstrarem impacto positivo e tangível na saúde dos americanos. Ovos, carne bovina, raízes e vegetais se encaixam nesse critério. Depois, devemos ignorar ou até proibir a defesa pública de intervenções farmacológicas específicas. Publicidade farmacêutica e lobby político distorcem nosso ambiente informativo. A indústria farmacêutica sempre terá mais orçamento para isso do que uma Apple Pharma, e os legisladores não estão preparados para decidir questões médicas por você. As únicas pessoas que deveriam tomar essas decisões são você, sua família e seu médico, assumindo que ele cumpra o juramento de Hipócrates que fez. E, por fim, precisamos celebrar qualquer pessoa que assuma a responsabilidade pela sua saúde metabólica. Se você está acima do peso e sente ansiedade ao ir para a academia, por favor, acredite em mim quando digo que ninguém está te julgando por chegar à academia fora de forma. Todos estão lá para se aprimorar e cada um de nós começa de um lugar diferente. Se formos envergonhar alguém, que seja as pessoas que gravam outras pessoas se exercitando sem saber direito o que estão fazendo. Isso é desprezível. A academia deve acolher todos que buscam se aprimorar. Espero que este vídeo impacte alguns. Sei que minhas recomendações são ousadas, mas senti que precisava fazê-las. Não sabia onde incluir isso no vídeo. Ouça a música do comercial do Ozempic. Ozempic. Sem o final, essa é a famosa música da banda escocesa de pop rock Pilot. Eles trocam Magic por Ozempic para vender o remédio como milagre. Eu não acho que seja, acho que é um curativo insuficiente para o ferimento aberto que é o distúrbio metabólico.
Se achar que este vídeo pode ajudar alguém, compartilhe. Obrigado.